porque nós estamos aqui na terra para falar do nome de Jesus, porque somos propagadores de Cristo. Então nós não estamos aqui para falar de ministérios, mas eu fui ordenado a evangelista em 2010, né? E a minha credencial é número 49.400 em 2010. Então, assim, para os irmãos entenderem o tamanho que é, em 2010, 13 anos atrás, a minha é 49.400. Então, para os irmãos verem que nós temos um número bom de obreiros, mas às vezes não temos obreiros para alguma obra, porque o que falta não é um número, o que falta são aqueles que se dispõem e dizem, eu quero ir, eu quero fazer, né? Eu não estou muito bom nesse trem, mas coloca eu, me ensina eu aí e deixa eu fazer, porque eu quero ser útil na obra do Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz que está faltando obreiro, a palavra está dizendo, está faltando homens, está faltando mulheres que se dispõem, que diz, eu quero fazer, eu vou enfrentar, eu estou aqui para enfrentar o que der e vier. É desse obreiro que a obra precisa. É desse obreiro que Jesus precisa. É desse obreiro que o reino terreno, que é reinado por um reinado celestial, precisa. Desse obreiro que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Então a palavra vai dizer no texto que nós lemos, que Jesus estava andando, né, e pregando a palavra. Mas ele chega a um certo ponto, né, um ponto mais de parada, um ponto paradeiro, né? E naquele ponto a multidão se aglomera à volta de Jesus e para ouvir a palavra de Deus. Mas aumentando, porque se eu fico imaginando no privilégio dessa multidão, né? E muitos perderam, até hoje muitos perdem a oportunidade de estar ouvindo Jesus falar. Claro que ele fala através da sua palavra, me usa você, como usou os irmãos que cantaram, né? Mas eu fico imaginando o privilégio de ouvir o próprio Jesus transmitir a palavra. Então, com aquela graça, com aquela sabedoria, Jesus começava falando e a multidão ia aumentando, porque o povo amava ouvir Jesus falar, amava ouvir Jesus falar. E Jesus era aquele que falava, e ele fazia de tudo para que o povo compreendesse, né, a sua palavra, ou que a mensagem fosse direcionada de tal forma para que chegasse às pessoas. Então Jesus está pregando a palavra na beira do lago, e a multidão vai, né, para perto de Jesus, e Jesus vai afastando, e o povo vai chegando, né? Vai chegando, e ele vai falando, e o povo vai chegando, e aí está a água, né? E Jesus está falando, e a Bíblia está dizendo que a multidão vai apertando nele. Ele diz, não vai dar para falar, não vai dar para falar, porque eu preciso ficar em um lugar onde eu ouça com mais qualidade. Aí a Bíblia diz que Jesus olha, não para a multidão que estava ali para te ouvir, a Bíblia diz que Jesus olha, né, para o lago e vê dois barcos, e a palavra de Deus diz que os pescadores tinham descido do barco e estavam lavando as redes, porque possivelmente era na parte da manhã, e eles tinham pescado à noite. O texto diz isso, que eles tinham pescado à noite, e eles estavam lavando ali as suas redes, né, tirando as folhas, o cisco, o peixe não tinha dado nada naquele período. Aí a palavra de Deus diz que Jesus viu dois barcos que estavam ali, na beira da praia. A palavra de Deus diz que Jesus entra em um deles, mas o texto, o escritor Lucas, com a sua sabedoria, ele não deixa de falar que Jesus viu dois, porque se não guiado pelo Espírito Santo, poderia ter falado de Jesus viu um barco e entrou nele, mas não, ele diz, Jesus viu dois barcos e entrou em um barco, porque isso faz nos entender que quando estamos diante de Jesus, somos vistos, mas nem sempre somos usados naquele momento, mas somos vistos.
E o importante não é só ser usado, o importante também é ser visto. Jesus só precisava de um barco naquele momento. Ele não precisava de dois. Mas a Bíblia vai dizer que ele viu dois. Mas porém ele usou só um. O que é que ele está dizendo? No meu reino é assim. Vez em quando eu vejo 2, 3, 4, 5, mas eu levo a palavra para um. E ele fala. Às vezes depois eu uso o outro, mas eu quero usar só um. E naquele momento a palavra de Deus diz que ele entrou no barco que era de Simão, né, o Simão Pedro, que ainda não era discípulo. Ele entrou no barco de Simão. É esse tipo de obreiro que Jesus precisa. Aquele que aceita ele entrar no seu barco. Barco aqui é vida. Barco aqui é vida, sabe? Barco aqui é aquilo que você possui. Barco aqui é a sua propriedade. Barco aqui é tudo que você tem. E você deixa Jesus tomar de conta. E você deixa Jesus usar. Para quê? Para ministrar a palavra. Para quê? Para ganhar almas. Para quê? Para ser usado no seu reino. E aí o texto, o evangelista Lucas, ele não escreve o diálogo entre Jesus e Lucas, mas Jesus, como pessoa, como ser humano, sempre muito educado, né? Sempre muito educado. A gente entende sempre que Jesus não invadia as coisas. Ele usava as coisas, às vezes, da pessoa, mas sempre com educação, né? Dentro da lógica, às vezes até usando a lei, né? Certo é que Pedro aceitou que Jesus usasse o seu barco ali como palco, como nós estamos aqui, e eu estou falando aos irmãos, para que pudesse ali ser usado para falar à multidão. Parece que era algo tão simples, né? Parece que era algo assim que... Mas naquele momento iniciava ali um grande ministério. Naquele momento iniciava ali uma grande chamada. Quando é que inicia um grande ministério? Quando é que inicia uma grande chamada? É quando existe entrega. Quando eu me entrego. Às vezes eu me entrego, às vezes eu me entrego o que tenho. Às vezes eu me entrego tudo, até mesmo antes de entregar o coração. Foi o que Pedro fez. Pedro diz, eu uso só esse barco, eu só tenho isso, isso aí é meu ganha-pão, usa aí. Né? Pedro estava dizendo, usa aí. Quem sabe depois vai eu, mas leva esse negócio aí, usa aí, sabe? Usa aí. E Jesus então usa o barco de Pedro. Quando Jesus sobe no barco, o texto vai dizer que Pedro aceitou Jesus entrar no barco. Então, normalmente Jesus já entendeu, ele aceitou entrar no barco, deixou eu usar o seu barco. Agora eu já posso dar ordem para ele, que ele vai aceitar a minha palavra. Aí a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro, afasta o barco da praia, empurra o barco, dá uma chegadinha nele para lá. Ele já vira um discípulo ali, sabe? Ainda não tinha sido chamado, mas Jesus já dá uma ordem para ele. Jesus não disse para alguém da multidão, ei, vocês que estão aí querendo ouvir o que eu tenho para falar, afasta aqui o barco. Não, Jesus disse, ei, você mesmo que é dono do barco, que me emprestou aqui, que deixou eu usar, afaste o barco. E Pedro vai lá, empurra o barco para a posição que Jesus queria, para de lá Jesus transmitir a palavra às pessoas. E assim Jesus usa o barco de Pedro ali naquela manhã, naquele dia. Jesus usa o barco de Pedro para transmitir, para que a palavra de Deus pudesse chegar a todos que estavam ali querendo ouvir a palavra. Como é maravilhoso, como é especial Deus nos usar. Mas como é maravilhoso saber que aquilo que temos, Deus também usa aquilo que temos quando nós dispomos para a sua obra. É importante saber que aquilo que temos também serve para ser usado para divulgar a palavra de Deus. É importante, e Pedro começou nisso, deixando o que ele tinha ser usado para divulgar a palavra de Deus. Então Pedro e os seus companheiros ficaram ali, ouvindo a palavra, e Jesus prega, e Jesus fala, e Jesus dá o sermão, e Pedro fica ali observando a palavra de Jesus. Pedro fica ali observando o sermão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus entra, porque agora ficou em uma posição melhor, agora ficou em uma posição confortável dentro do barco. A Bíblia diz que Jesus assenta, né? E agora ele
começa a falar. Começa a falar. Jesus, ele usava bastante vezes. Né? A gente não usa aí. Eu prefiro as formas de eu falar sentado, não sei se é por causa do costume, mas que eu não dou conta. É costume andando, sabe? Mas Jesus gostava, por costumes, não sei, talvez da época, mas Jesus gostava de falar sentado, sabe? Ensinava o povo sentado. Porque Jesus, ele era pregador, sempre foi, mas muito mais voltado para o lado de ensinar, para que o povo entendesse. Então, sentado para mostrar ao povo, pode calmar, pode ficar sossegado, pode ficar quieto, porque eu estou calmo, eu estou sossegado. Jesus, ele queria passar uma calma às pessoas que estavam te ouvindo. Tinha gente de todo jeito, atribulado, gente endemoniada, gente enfermo, gente que precisava de uma resposta, gente que precisava de uma solução para o seu problema, mas Jesus estava ali, tranquilo, calmo, sereno, falando da palavra do Pai sentado, e o povo ouvindo ali a sua palavra. Certo é que chega um momento, Jesus às vezes estendia bastante a sua palavra, e eu não sei o período que ele pregou, até que horas ele foi. Mas a palavra de Deus, então, vai dizer que aí chega um momento, a gente entende, que Jesus encerra, que Jesus dá as bênçãos apostólicas, que Jesus despede o povo, diz, por hoje é só, né? Pode ir embora, vai em paz, hoje é só, vai embora, pode ir. E a multidão, a gente entende, assim, a multidão foi despedida. Agora Jesus vira para Pedro, que cedeu o seu barco, e diz, agora tu vai pescar. Vai pescar. Vai pescar. Pedro estava vindo de uma noite sem pegar nada. Pedro estava vindo de uma noite frustrada, porque ele era pescador profissional, que vivia da pesca. A pesca era o seu meio de ganhar o boião, sabe? A pesca era o meio onde ele tratava da família, cuidava da sua casa, né? E ele e os seus companheiros, vivia da pesca. Mas aquela foi uma noite que eles não pegaram nada. Pegou nada. Então ele estava frustrado. Disse, rapaz, nós investiu aqui, achou que ia dar certo, uma noite sem dormir, porque ele disse que pescou a noite toda, ele afirma no texto. Nós, a noite toda, não conseguimos apanhar nada, né? Mas vamos tocar antes. Agora Jesus volta para ele e diz, ei, vai pescar. E ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor, a sua palavra é diferente. Eu sei que o Senhor é rei dos reis, mestre. Eu sei que o Senhor, é a palavra que o Senhor tem, mas pescador o Senhor não é. Pescador aqui é eu, Pedrão. E eu de pesca aqui eu entendo tudo. E nós estamos numa época boa, nós fizemos tudo do jeito que nós sabemos fazer. Mas nós ficamos a noite toda e não apanhamos nada. Não apanhamos nada, nós ficamos a noite toda e não apanhamos nada. Aí Jesus não repete, vai pescar. Pedro que repete, ele continua, Jesus só diz, vai pescar. Ele diz, nós não pegou nada, mas porém, observa, nós não pegou nada, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ele estava dizendo, eu pesquei a noite toda, no meu jeito, no meu costume. Agora eu não vou do meu jeito, não vou no meu costume, eu vou sob a tua palavra, sabe? O Pedro já estava convertido, primeiro empurra o barco. E agora ele diz para Jesus, né, porque às vezes a gente entende no texto, e às vezes a gente até profere desse jeito, aí Pedro diz, pesquei a noite toda, aí Jesus diz, vai pescar, Pedro. Não foi. Ele disse, olha, agora eu vou pela tua palavra. Vou pela tua palavra. Vou pela tua palavra. Vou lá pela tua palavra. Quando você lê João, capítulo 25, o Evangelho de João, que foi quando Jesus reconciliou Pedro com ele, que aconteceu o segundo episódio do mesmo jeito do primeiro, não com a multidão, que na segunda vez Jesus apareceu na praia, mas o episódio da pesca foi do mesmo jeito, para Pedro relembrar de onde ele começou, para Pedro relembrar do primeiro amor, né? Jesus estava resgatando Pedro. Aqui no texto não fala desse lado, mas lá em João 25 fala do lado, né? E foi até bom pregar hoje aqui falando do lado, porque apesar que a política está aí, mas nós não estamos em período eleitoral, né? Eu preguei
no período eleitoral, e eu teve um dia na viagem que eu falei nesse texto, mas eu pulei essa parte. Por que eu pulei essa parte? Porque Jesus, aí Pedro vai com o barco, né, lá em João 25 você vai ver isso, que é o mesmo episódio do primeiro. Aí Jesus disse: ei, da direita. Mas nós não podíamos falar desse trem. Irmão, da esquerda não tem peixe, só da direita e tal. Foi Jesus que falou, né? Aí Pedro vai, Jesus disse: ei, Pedro, joga para o lado direito, porque é da direita que tem peixe. Do lado esquerdo tem jacaré, mas da direita tem peixe, né? Aí Pedro vai, a Bíblia diz que Pedro lança a rede conforme a palavra de Jesus. Mas quando Pedro lança a rede, irmãos, a Bíblia diz que a rede enche tanto, dá a entender que era uma tarrafa, né? Porque lançou, jogou. Mas a Bíblia diz que enche tanto, que ia se rompendo, que as malhas não estavam resistindo à quantidade de peixe. E agora eu quero voltar no início do texto que nós lemos e é que eu comecei a falar, né? A palavra de Deus diz no texto aqui que Jesus viu 2 barcos, mas ele usou um. Por quê? Porque ele só precisava de um. Mas aí a Bíblia diz que quando Pedro joga a rede e ela enche de peixe, agora é o quê? Vai usar o segundo barco que Jesus viu. Vai usar o segundo barco que Jesus viu. Tem momento que nós vem na igreja e às vezes a gente está com a vontade de ganhar oportunidade, às vezes a gente está com vontade de dar uma palavrinha ou cantar um hino, vocês que cantam, né? Não é a minha praia, mas aí a gente não tem oportunidade. E às vezes, não sei, às vezes acontece da gente voltar para casa: rapaz, eu estava com vontade de ganhar oportunidade, o pastor não me viu hoje, sabe? O irmão que dirigiu não viu, eu estava ansioso, sentei nos primeiros bancos, fiquei quietinho, né? A barriga assim, estava a bexiga doendo, mas eu não saí, porque eu queria ganhar oportunidade, ele não me viu. Mas Jesus te viu. Jesus te viu. Jesus te viu. Você pode não ter sido usado hoje aqui nesse culto, você pode não ter sido usado aqui hoje nesse trabalho, mas ele te viu. Vai chegar a hora dele a hora que ele vai precisar de você. Vai chegar a hora que você vai ser útil na obra. Não que você não foi útil hoje, mas vai chegar uma hora que você vai se destacar, assim como Pedro se destacou. O grande problema aqui, irmãos, de uma grande parte dos nossos obreiros, que eu estou falando em primeira parte a obreiros, é que existe aqueles obreiros que não gostam de ajudar as pessoas. Existe aqueles que Deus pode até abençoar eles, mas eles fazem de tudo para a bênção não chegar na vida do outro. Esse não era Pedro. Pedro era aquele que, rapaz, né? O texto vai dizer o seguinte, que quando a rede enche, aí a Bíblia diz que Pedro faz o quê? Sinal para os companheiros. Sinal de quê? Fica aí? Não. Vem para cá. Quem lançou a rede foi Pedro. Mas ele fala para os seus companheiros: vem. O que ele estava dizendo? Tem para mim, tem para vocês. Vem para cá. Chega perto aqui para vocês verem. Pode chegar. Tem aqueles obreiros da igreja que eles não gostam de compartilhar a benção. Eles gostam de compartilhar coisa ruim, mas bênção não gosta de compartilhar. Eles querem fazer de tudo para a bênção ficar só perto dele, né? Faz de tudo, não pode ir para lá. Mas Pedro não, Pedro diz: ei, vem cá, vou dividir com vocês. E Pedro não sabia o tanto de peixe que tinha lá dentro, porque ele não tinha tirado eles para fora. Estava pesado, mas talvez podia dar só meio barco de Pedro. Mas antes dele puxar, ele disse: vem cá, vamos dividir esse negócio. O trem tá bom, vem cá, vamos dividir. Deus precisa de obreiro que goste de compartilhar, que tem vontade de ajudar as pessoas, tem vontade de ajudar os companheiros, aqueles que passaram junto com você e não pegou o mesmo tanto que você pegou. Mas Pedro, como Jesus estava fazendo o discípulo de Pedro, Pedro foi lá e disse: vem, vou compartilhar com vocês. Mas aí, irmãos, na igreja, não tem só aqueles que não gostam de ajudar. Tem aqueles que não gostam de ser ajudados, que eles é pior do que aqueles que não gostam de ajudar. Ei, vem, eu não. Você lembra agora, lá? Usou o seu barco, você ficou exibidão lá, não me usou? Agora quer eu? Nem se vira. Nem que o seu barco afunda, mas eu não vou também. Vocês acham que não tem esses? Que ele prefere não ter nada do que ser ajudado? Não gosta de ser ajudado. E eu não estou falando de dar cesta, né? Que pode sim, se precisar, claro. Por que não? Estou falando de todo tipo de ajuda. Tem aqueles que ficam com raiva porque não foi ajudado na primeira instância. Tem aqueles que ficam com raiva porque não foi escolhido no primeiro dia. Aí agora chegou a oportunidade, agora também não quero mais não.
Não quero mais não, pode deixar passar. Mas aqui Jesus estava fazendo discípulo. E tanto tinha discípulo querendo ajudar, e tanto tinha discípulo querendo ser ajudado. E a palavra de Deus diz que Pedro faz sinal aos seus companheiros, e eles vêm, e junto do barco de Pedro. O barco era um só, mas tinha vários companheiros, o barco que chamou, e eles vêm com o barco. E a Bíblia diz que o que acontece? E ambos, está no texto, e ambos foram cheios, os dois ficaram cheios. Tanto o que pegou, tanto o que foi ajudado. Porque na obra de Deus é assim. Na obra de Deus é assim. Talvez Deus me escolhe para trazer a palavra, talvez Deus te escolhe para cantar, mas todos nós somos cheios, porque nós estamos na obra de um mesmo Deus, nós estamos no mesmo reino, tanto aquele que Ele usa, tanto aquele que Ele chama, tanto aquele que Ele envia, quanto aquele que Ele só viu, todos acabam saindo cheios, porque esta é a obra de Deus, esta é a obra de Deus. E o grande segredo disso é o quê? É ajudar e querer ser ajudado. É ajudar e estiver pronto quando precisar de você, quando precisar da sua ajuda. Esse é o segredo de sair cheio. Primeiro é servir, entregar, dizer, pode usar, faz o que o senhor quiser aí, fica à vontade. Depois é fazer segundo a palavra. Depois é ajudar. Depois é querer ser ajudado e aceitar o convite. Vem, né? Vem. Irmãos, como a obra de Deus precisa de obreiros desse nível, o nível de Pedro aqui, desse Pedro, e a Bíblia vai falar aqui nos outros, que estavam junto com eles ali, e aí vocês entendem, no texto, eu já quero aqui resumindo, que quando termina ali a pescaria que eles vêm com os barcos, a Bíblia diz que o barco quase afundando, a água quase entrando dentro de tanto peixe. Aí quando ele chega na praia, Jesus disse para eles, para Pedro já rematando nos outros, Jesus disse, essa é a última pescada. Foi boa, não foi? Essa é a última. Eles pensaram, rapaz, da agora em diante, nós vamos ter dinheiro demais aí. Vai ter dinheiro demais, vai dar certo toda vez agora. Aí chega lá e já disse, essa é a última. Você aí não vai pescar mais. Aí a Bíblia diz o quê? Que eles puxam o barco, deixam na praia, deixam tudo lá e vai atrás de Jesus e segue ele. Sabe? Segue ele. O que eles fez com o peixe? Eu sei lá. A Bíblia diz que eles largam tudo lá e seguem Jesus. Porque Jesus diz, agora vocês não vão pescar mais isso aí. Não vai pescar mais isso aí. Jesus precisa de obreiros que têm coragem de seguir ele quando as portas estão abertas. Para resumir. O barco estava cheio de peixe, mas eles deixou e foi seguir Jesus. Eu estou cansado de escutar o obreiro falar, pastor, estou cansado desse trem. Pastor, eu acho que Jesus está me chamando para a obra, porque as portas fechou tudinho. Eu acho que é Ele me chamando. Todo trem que eu tento não dá certo. Isso não é chamado. Não é chamado. Talvez você desobedeceu e Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Mas o chamado é a escolha. O barco está cheio, mas ele disse, vem. Aí eles deixam lá e seguem. O que o texto está dizendo? A porta estava aberta. O comércio estava bom naquele dia. Mas eles deixou para ser seguidor de Jesus. Nós não estamos aqui servindo ao Senhor, porque as portas se fecharam, não tinha outra saída, a única saída era Jesus, nós correu. É porque nós escolhemos ser servo dele, nós escolhemos ser discípulo de Jesus, nós escolhemos seguir ele, porque não tem coisa melhor do que seguir Jesus, não tem coisa melhor do que ser seguidor de Jesus. É claro que nós somos carentes, claro que nós somos dependentes, mas não estamos servindo ao Senhor por necessidade, estamos servindo ao Senhor porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é reto, porque Ele cuida de nós, porque Ele vai levar nós para o céu, né? Porque Ele é tudo, é por isso que somos servos dEle, é isso que Pedro estava dizendo. Existem casos específicos que pode acontecer, da coisa bagunçar e tal, mas chamado é escolha, irmãos. Chamado à escolha, sabe? Chamado à escolha. Então escolha ser um seguidor de Cristo. Escolha ser um discípulo de Cristo. Ouça a palavra. Entrega tudo que você tem para Ele usar. E quando Ele chamar, tenha coragem de seguir Ele acima dos seus desejos, das suas vontades, da sua profissão. Coloque de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Quero, nesta noite, que você
Fale com o Senhor nesta noite. Que nós falamos com o Senhor nesta noite, para que Ele faça de nós discípulos, como Ele fez desses. Discípulos capazes de seguir o Senhor. Discípulos capazes de entregar a sua vida ao Senhor. Discípulos capazes de esperar o momento certo para ser usado pelo Senhor. E quando o momento chegar, não deixa a vez passar. Quando o momento chegar, não, pastor, coloca a irmã aí, coloca o irmão. Não, é a minha vez, não, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Então, aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando e faça a obra dele. Seja um bom obreiro, Seja um bom obreiro. Como diz o apóstolo Paulo, seja aquele obreiro que não tem que se envergonhar, sabe? Não tem que se envergonhar. Que o Senhor possa te usar na terra de todas as formas, De todas as formas. Que o Senhor faça de você, faça de mim um canal de bênção, às pessoas que estão à nossa volta. Seja um anunciador do Evangelho, seja um propagador de Cristo aqui na terra. Deus, nesta noite, eu quero apresentar na tua presença a tua igreja, em especial, ó Pai, os nossos obreiros. Em especial, ó Pai, aqui, esses obreiros que precisam, que necessitam do Senhor. A minha vida, todos nós, esses obreiros, ó Pai, que são ceifeiros, que são evangelistas, que são missionários, que são diáconos, pastores, ó Pai, auxiliares, aqueles, ó Pai, que têm se disposto a levar a Tua palavra.